Meus irmãos, graça e paz, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, como Ele sempre tem nos abençoado, amém? 2 Reis, capítulo 4, vamos colocar de pé? Em reverência à leitura da palavra de Deus, nós vamos fazer leitura em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Quero dizer para os irmãos que aquele que nos abençoa, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, que nos consola, está aqui. É promessa dele. Independente de qualquer coisa, em nome de Jesus, não volta da maneira que você chegou. Volte com a bênção que Deus tem para a sua vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos depois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: diz-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vas a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sua sunamita. Corre ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. O Senhor nos abençoa nesta manhã. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero dizer para você que está aqui nesta manhã, que nesse texto nós vamos descobrir o quanto a sua vida, a sua mesmo que está aqui na igreja nesta manhã,
pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. Por que que Deus te chamou? Tem um propósito, por que que Deus chamou você? Você não está aqui, alguns que já entraram aqui há muito tempo, alguns meses, outros anos, outros estão chegando, mas eu quero te dizer que o chamado de Deus para a sua vida, para você estar aqui nesse lugar, não foi em vão. Deus tem um propósito na sua vida para você multiplicar o que está acontecendo na sua vida para a vida de outras pessoas, independente do nível. E quero dizer para você nesta manhã que o seu testemunho, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, não como a religião, porque a religião ela não faz diferença na vida de ninguém. O que faz a diferença na vida de um homem, ele se encontrar com Jesus. E é isso que faz a diferença. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você precisa entender uma coisa, que as pessoas estão te observando. Você às vezes não sabe disso, mas sempre tem alguém te olhando. Porque o homem, quando ele encontra com Jesus, ele não é mais o mesmo, é impossível o homem ser o mesmo. A Bíblia está cheia de exemplos. O cego Bartimeu, apesar da sua deficiência, ele era um cego, mas só dele ouvir falar que Jesus estava passando, ele não se conteve, porque ele sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. E naquele momento ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus devolve para ele a sua vista, ele passa a ver e enxergar. E assim nós poderíamos citar a mulher do fluxo de sangue que teve um encontro com Jesus, 12 anos sofrendo, perdendo vida. E a experiência dela foi maravilhosa também, porque tinha uma multidão, onde Jesus estava presente, tinha uma multidão. E ela não foi de frente para encontrar com Jesus. Ela foi por detrás. Ela foi abrindo caminho. Ela foi abrindo espaço até encontrar com Jesus. E quando ela chegou onde Jesus estava, ela disse consigo mesmo: se eu tocar, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Foi o encontro com Jesus e ela foi curada. Você que está aqui nesta manhã, se você teve um encontro com Jesus, algo diferente precisa acontecer na sua vida. Voltamos a afirmar, não é fazer parte de uma religião, é encontro com Jesus. Um outro homem, chamado Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele era de pequena estatura. E ele interpretava assim, que pela sua estatura, ele teria dificuldade de ver Jesus. E ele tomou uma decisão: eu vou subir numa árvore, e quando Jesus passar por ali, eu vou ver Jesus. Eu não sei você que está aqui nesta manhã, mas eu não tenho dúvida que Ele está aqui, que Jesus está aqui neste lugar, porque Ele prometeu. E aquele Zaqueu, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de ver Jesus. E ele está aqui nesta manhã. E quero te dizer, eu vou ver meu pai, que um dia partiu para a eternidade, que aceitou Jesus no seu coração. Vou ver minha mãe, quero ver Paulo, quero ver Elias, quero ver este Eliseu, que está aqui na palavra, mas antes de tudo eu quero ver Jesus. E este homem que subiu na árvore, e ele ficou esperando aí Jesus passar. E para a surpresa dele, porque ele não sabia que o nosso Jesus é um Jesus onisciente, Jesus, quando ele chega debaixo daquela árvore, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Eu imagino a surpresa que aquele homem ficou.
porque a decisão dele de ver Jesus, ele subiu na árvore, queria esperar Jesus passar. Eu fico imaginando a surpresa. Eu imagino que ele falou, olha, como sempre, como em todos os lugares, deve que teve algum fofoqueiro que já contou para Jesus que eu estava aqui. Mas não, o Jesus o qual nós conhecemos é um Jesus onisciente. Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o motivo que você está aqui. Ele sabe o motivo que você vem aqui neste lugar várias vezes. Ele sabe o motivo que várias vezes você chora lá no seu quarto, ou lá no seu banheiro escondido, que ninguém vê, mas Ele vê. Não precisa ninguém contar nada, porque Ele conhece os seus problemas. Esse Jesus que nós conhecemos, Ele conhece os seus entraves, as suas lutas, as suas batalhas, e Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar o seu trabalho, para mudar o seu casamento. Ele é poderoso para mudar o rumo da sua vida, esse Jesus. Esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós conhecemos, que é um Jesus que é misericórdia, que é um Jesus que é amor, que é um Jesus que nos aceita como nós somos. Tem pessoas que às vezes querem se preparar para vir à igreja, para encontrar com Jesus, ou querem esperar o início do próximo ano para mudar a sua vida. Eu pergunto, será que dá tempo? Será que você vai ter tempo para mudar a sua vida no próximo ano? Para planejar? Eu não entendo porque as pessoas querem esperar o último dia do ano para colocar algumas metas para mudar. Por que você não muda hoje, nesta manhã? Por que você não coloca a sua vida no altar de Deus já nesta manhã? Por que você não faz as coisas acontecer a partir de hoje? Por que você vai esperar o último dia do ano? Mais uma vez eu te pergunto, será que vai dar tempo? Hoje faz uma semana que meu irmão faleceu. Era mais jovem do que eu. E ninguém esperava. Então eu digo para você, nesta manhã, por que você vai esperar o último dia para mudar, para fazer as coisas acontecerem na sua vida? Será que dá tempo? Ele estava saudável, ele estava cheio de saúde, ele estava bem financeiramente, tinha uma linda família, mas foi levado. Será que dá tempo para você programar as coisas na sua vida? Olha, eu vou programar no último dia, quando estiver aqui na igreja orando, de joelhos, e eu vou colocar o desejo de ser liberto de um vício, de mudar a maneira de agir, de mudar a maneira de falar. E eu vou ser outro homem, eu vou ser outra mulher, eu vou ser um filho diferente. E eu vou tratar melhor as pessoas. Será que vai dar tempo? A palavra de Deus diz assim, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. A palavra de Deus diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É a palavra de Deus que diz assim. Abra o seu coração. Permite Jesus entrar na sua vida? Mas você fala, estou há tanto tempo na igreja, mas será que Jesus está dentro do seu coração? Será que Ele está habitando em você? Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas começam a mudar. Pode acreditar. Ninguém está exigindo de você que você se transforme já no outro dia, numa outra pessoa, não é isto? Mas as coisas precisam começar a mudar, precisam começar a ser diferentes. Nós acabamos de ler nesta manhã de uma mulher, a Sunamita, e ela era rica. A palavra no primeiro versículo nós lemos, diz que era uma mulher rica. Tinha uma boa condição financeira, mas apesar de ser rica, faltava para ela na vida dela um detalhe que era o mais importante. Porque eu acredito, se você fazer uma pesquisa em todo o mundo, o maior desejo de todas as pessoas e a luta de todas as pessoas é uma luta para querer ficar rico. Mas eu amo esse texto, sabe por quê? Porque ele mostra exatamente aquilo que nós acreditamos, de acordo com a Bíblia.
Ela era rica, mas faltava para ela o mais importante que o dinheiro não compra, que era o filho. O dinheiro para ela não era tudo. E nós temos o Filho, nós temos Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E isso não compra. Primeiro que não compra porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que te chamou. Não foi por mérito. Não foi por eu ser bonzinho. Não. Não foi por eu amar Jesus. Pelo contrário, a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Não existe nem explicação, porque como vai se explicar, né? Um Deus tão grande, poderoso, seu nome é. E Ele olhou para mim, olhou para você, independente dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, independente das nossas imperfeições, da nossa cor, e Ele nos amou. E Ele nos ama da maneira que nós somos. Você já percebeu que às vezes as pessoas te desprezam, te rejeitam pela sua cor, pela sua condição financeira? Até mesmo quando você chega numa loja, se você tem dinheiro, você é tratado diferente? Deus não. Jesus não. Ele nos ama da maneira que nós somos. Ele nos aceita da maneira que nós somos. E esta mulher fez algo que precisa acontecer também na nossa vida. Ela olhou para Eliseu. Por isso estou dizendo para você nesta manhã que você sempre observado. Guarde isso no seu coração. Você sempre está sendo observado. Eliseu tinha uma mulher rica observando ele. Independente do poder aquisitivo, tem sempre alguém te observando. Você carrega agora o nome de cristão, de servo de Deus, de crente, de evangélico. Nós nunca vivemos um período, eu acredito, em que o nome de evangélico, de crente, já está perdendo o sentido realmente verdadeiro. Porque tem muitos que falam que crentes estão vivendo de qualquer jeito e de qualquer maneira, e não pode ser assim. Porque acima de todas as coisas, nós estamos carregando a nossa vida o nome de Jesus. Então você sempre está sendo observado. Se você lá na sua casa, você briga com a sua esposa, ou briga com o seu filho, e esquece que da outra parede, do outro lado, tem alguém ouvindo, tem alguém te observando. Se no seu trabalho, o seu comportamento não é de cristão, lembre-se que tem alguém te observando. E eu me lembro que, uns 2 anos atrás, eu estava lá em Guarapari. Lá em Guarapari, onde ninguém imaginava que alguém fosse me ver, encontrei um amigo meu de Divinópolis. Se eu estivesse numa mesa com bebida alcoólica, outra coisa semelhante, seria o suficiente. Ninguém se esconde de ninguém. Principalmente, ninguém se esconde da presença de Deus. Tem um hino que diz assim: ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, tudo Ele vê. Ninguém esconde da presença de Deus. Você pode esconder do pastor Vinícius, você pode esconder da sua esposa, do seu esposo, mas guarde isso no seu coração, que de Deus você não se esconde. E entenda-se uma coisa, Ele entende as suas fraquezas. Não permita-se que essas fraquezas, a falha, a dificuldade, venham trazer em você uma vergonha de voltar na igreja, à casa de Deus. Não. Que você venha arrastado, que você venha envergonhado, na maior luta da sua vida, mas não deixe de buscar o Senhor, porque, olha, esta mulher, ela tinha tudo, mas não tinha o filho, que é o mais importante. E hoje você tem tudo, porque você tem Jesus, que é o mais importante na nossa vida, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aquela mulher, ela olhou para Eliseu,
E ela falou assim, olha, para o seu marido, este homem, ela não sabia o nome dele. E eu acredito que ela não sabia nem que ele era profeta. Mas de observar, ela disse assim, olha, este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Isso está aqui na palavra. Este homem que passa sempre por nós, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Você está observando nesta manhã a importância do testemunho, do comportamento cristão, de mostrar realmente que você é um servo de Deus. Nós vamos ver aqui na palavra a diferença que faz, o testemunho. A diferença que faz quando as pessoas te observam e vejam que você realmente é um homem de Deus, que você é realmente uma mulher de Deus. E eu não vou falar o mundo, não. A nossa cidade está carente de pessoas assim. Em que as pessoas possam olhar e falar assim, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Não que você deixou de pecar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Hora ou outra, não vamos falhar. Porque eu caía do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes o homem cairá, mas Deus o levantará. Não precisa ficar preocupado com essa situação, mas se procure ser realmente um homem e uma mulher de Deus, em que as pessoas possam olhar para você e ter em você uma identidade de um servo, de uma serva de Deus. Por isso que eu falo a importância do testemunho. Só um parêntese. Pergunte para você mesmo como tem sido o seu testemunho. Pergunte-se para você mesmo como que as pessoas, quando olham para você no dia a dia, como ela tem visto você. Pergunte para você mesmo, quando ela olha para você lá no seu trabalho, junto com seus colegas, com seu chefe, ou com seus colegas de trabalho, quando ela olha para você, o que ela vê em você? A sua esposa, quando ela olha para você, apesar de estar casado, como que ela olha para você? O seu esposo, como que ela vê você? Não foi preciso de Eliseu dar uma palavra. Eliseu não deu uma palavra, Eliseu não pregou. Foi só daquela mulher observar. Sabe qual que é a melhor pregação que existe? É a pregação do exemplo. É você ser exemplo, como servo de Deus. As palavras falam, mas os exemplos arrastam. Tem alguém te observando? Tinha alguém observando Eliseu. E eu vejo que este homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. E aquele tocou aquela mulher. Que as vidas, que as pessoas olhem para você e venham ser tocadas. Que elas possam ver em você alguém de confiança. Alguém que possa se abrir. Com a certeza que quando contar algo para você da sua luta, da sua prova, dos seus problemas, elas possam ter confiança, sabendo de uma coisa. Eu estou conversando com um homem, com uma mulher de Deus. E ela falou assim, olha, nós vamos fazer na nossa casa um pequeno quarto para ele, obra de pedreiro. Nós vamos fazer um quarto para ele. Quando as pessoas veem nós, verdadeiros servos de Deus, eles querem nos abençoar. De alguma forma, de algum jeito. Vamos fazer para ele um quarto. A gente coloca uma cama, coloca uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando vier para ali, ele fica ali. Você não sabe, mas a Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Que o seu lar, que a sua casa, independente como ela é, que ela vem ser uma bênção para outras pessoas.
Aquela mulher não havia nem convertido. Era a primeira experiência dela, que era só observar. E ela já colocou no coração: vou fazer lá na nossa casa um quarto para ele. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para ele. Que a sua casa venha ser uma bênção, o seu lar. Cada cômodo da sua casa venha ser uma bênção. Em Êxodo, quando tem a praga das rãs, as rãs entram nas casas de todo o povo lá do Egito, inclusive do rei Faraó, no quarto, na sala, nas amassadeiras, nos fornos, diz a palavra. Tem pessoas que não podem ver um sapo, mas foi uma praga, foi milhares e milhares que entraram nas casas. Moisés perguntou assim para Faraó: Faraó, quando eu orarei por ti, está na palavra, para tirar as rãs da sua casa, de sorte que somente fique nos rios. Faraó falou assim: olha, amanhã. Isso às vezes acontece com as nossas vidas, por isso que eu falei, não espero amanhã para você mudar. Ele deveria ter falado assim: hoje. Faraó deveria ter falado assim: agora, ore agora, eu não estou aguentando mais. Quantas rãs estão entrando para dentro da sua casa, no seu quarto, com a intimidade sua, da sua família, na sala, lá na cozinha, onde você faz o alimento que você vai servir na sua casa. As rãs estão entrando e você às vezes não percebe, e você deixa de buscar a Deus, você deixa de orar, você deixa o problema acumular na sua vida, e Deus quer mudar essa situação hoje. Não deixe para amanhã, não espere o dia final, último dia do ano, não. Mude essa situação na sua vida hoje, já nesta manhã. Fala assim com Deus: hoje, eu quero hoje uma mudança na minha vida, eu quero hoje uma mudança no meu lar, eu quero hoje uma mudança na minha família. Você não pode aceitar passivamente as situações da maneira que elas se encontram, porque fiel é Deus que te chamou, e Ele nos colocou por cabeça e não por cauda, diz a palavra. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você não pode aceitar as derrotas na sua vida, simplesmente aceitar como se fosse algo natural. E eu falo que nós não podemos aceitar também nem mesmo as doenças na nossa vida, porque nós temos o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Você não pode aceitar perder uma causa na justiça normal, como se fosse uma coisa corriqueira. Não, nós temos o melhor advogado, que é o Senhor Jesus. Você não pode aceitar a derrota no seu casamento de maneira alguma, no nome de Jesus. Você não pode aceitar o seu filho caminhar para o erro, para o pecado, para as drogas, como se fosse algo natural que o mundo está acontecendo. Não. Pelo contrário, você tem que dizer como Josué: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você não pode aceitar toda essa situação acontecer no seu lar, ou você lá no seu trabalho, você ser prejudicado, ser humilhado. 1 Samuel, a história conta a história de Ana. E ela também não podia ter filhos. E ela foi humilhada, maltratada pela outra esposa, do marido dela, que tinha 2 esposas, que era Penina. Todo dia, a palavra diz que todo dia ela era humilhada, todo dia. Ela não saiu para os cantos para reclamar, ela não saiu para a rua procurar as amigas para fofocar, ela não foi brigar com ninguém. Sabe o que ela fez? Ela foi para o templo, ela foi para o joelho, e ela orou, e ela chorou tanto que ela se foi chamada por embriagada. E ela disse: eu não estou embriagada, eu estou me derramando aos pés do Senhor. Deus mudou a sorte de Ana, e esse mesmo Deus quer mudar a sua sorte também, no nome de Jesus. Não aceite a derrota na sua vida. O nosso Deus é um Deus de vitória. Não aceite somente abrir a Bíblia no Salmo 91, ou você escrever lá na sua casa: tudo posso naquele que me fortalece.
Coloque isso como prática na sua vida. Diz: realmente tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que nos fortalece, que nos sustenta é o Senhor. É Ele que nos sustenta. Ele que nos guarda. Ele que guarda a sua entrada, a sua saída. Confie no Senhor. Aquela mulher, ela observou aquele homem, aquele servo de Deus. E Eliseu mandou chamar o seu moço, Geazi, e mandou Geazi fazer uma pergunta àquela mulher. E a pergunta foi a seguinte: pergunta para aquela mulher: o que se há de fazer por ti? Que está no versículo 13. Se haver alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército. Vê só a pergunta que Eliseu mandou Geazi, o seu servo, fazer àquela mulher. Pergunte a ela: o que se há de fazer por ti? Ou se haver alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei. Veja só. Ou ao comandante do exército. Essas 3 perguntas que Deus faz para você nesta manhã também. O que se há de fazer por ti? O que você precisa? A irmã ministrando aqui à frente já falou para não fazer do nosso culto algo mecânico. Os irmãos estão lembrados? Você subir na igreja, não suba como se fosse algo natural para... eu fui no domingo, eu fui na igreja no domingo. Não. Vem para encontrar com Jesus. Vem para que algo diferente aconteça na sua vida. Deus está perguntando nesta manhã: o que se há de fazer por ti? O que você precisa nesta manhã? Qual que é a sua necessidade? E ele fala assim: olha, ou se haver alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, o nosso rei Jesus, que se fale a teu favor ao rei. Você tem alguma coisa que precisa ser colocado diante de Deus nesta manhã? Eu não acredito que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas. Eu acredito que às vezes para alguém aqui no trabalho não está nada bem, ou às vezes perdeu o trabalho, ou o filho não está bem, a filha, ou o seu casamento, ou a vida financeira. Pode ter algo acontecendo na sua vida, e Deus pergunta nesta manhã para você: o que se há de fazer por ti? O que você precisa de Deus nesta manhã? Nós não estamos falando para o homem, não. O que o homem vai fazer por você? O que se fale por ti ao rei, ao Senhor? Qual que é a sua necessidade nesta manhã? Seja ela qual for, você pode ter a certeza que o nosso Deus pode todas as coisas. Eu gostaria que o culto desta manhã para a sua vida, através desta pergunta, fosse algo que você viesse ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Sabe o que nos firma na presença de Deus? Sabe o que é o diferencial na nossa vida? Que nós não deixamos de buscar o Senhor, que nós não deixamos de vir na igreja, não deixamos de cultuar a Deus, é ter uma experiência com o Senhor. Quando nós temos uma experiência com Deus, é aquilo que fala lá em Romanos: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o homem afasta, porque ele realmente não teve uma experiência com Deus. Quando o homem deixa o caminho, porque ele não teve uma experiência com Deus. E eu saí porque eu tive uma decepção, porque você não teve uma experiência com Deus. O homem vai te decepcionar sempre, mas Jesus jamais decepciona as nossas vidas. Nunca. Eu gostaria que o culto dessa manhã fosse algo diferente para a sua vida, através dessa pergunta que Eliseu mandou Geazi fazer para aquela mulher: o que se há de fazer por ti? Fale nesse momento no seu coração, fale você mesmo com Deus. Separe agora nesse momento do culto, um momento para você falar com o Senhor: Deus, eu quero que faça isso por mim, meu Deus. Mas se não for por você, que se for para o teu filho, Deus, eu quero que faça isso para o meu filho.
Se for para o teu casamento, fala: Deus, eu quero que faça isso para o meu casamento, para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu trabalho. Deus, eu preciso vencer as dificuldades financeiras que eu estou passando. Qual que é a sua necessidade? Eu espero que o culto desta manhã seja algo que venha marcar a sua vida, no sentido de você fazer um pedido a Deus que está te ouvindo nesta manhã, e daqui a um tempo você poder testemunhar e dizer: olha, eu fiz um pedido para Deus e Deus me ouviu. Deus me respondeu. Busque essa experiência nesta manhã, fala com o Senhor, o que você precisa, qual que é a sua necessidade. E você vai ver que o Deus o qual nós servimos é realmente um Deus vivo, que Ele está aqui. Você não precisa de gritar, de levantar a sua voz, porque nos conhece lá no profundo do nosso íntimo, do nosso coração. Ele sabe o que passa na nossa mente. O salmista fala assim: tu sondas e me conheces, tu conheces o meu coração. Esse é o nosso Deus. Ele nos conhece. Porque às vezes as pessoas olham para você e falam assim: olha, está tudo bem, mas só você sabe a luta, a prova que você está passando. Só você sabe quantas vezes você chorou, o travesseiro molhado de lágrimas, ou às vezes até dirigiu chorando, ninguém estava vendo, mas Deus viu todas as suas lágrimas. Deus viu tudo que você estava passando e que você está passando. Deus não está indiferente com você, não. Deus não é igual ao homem que vê que você está sofrendo, que você está passando por um momento difícil e não faz nada, não. Deus é diferente. Deus, Ele segura nas nossas mãos. Deus tem momento que Ele nos carrega, literalmente, porque Ele sabe que se não for assim, nós não vamos dar conta. Deus tem momento que Ele segura nas nossas mãos e fala assim: olha, eu estou do seu lado. Por isso o salmista falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não falou assim, olha, Davi tinha vários valentes, diz a palavra, muitos valentes, valentes mesmo. Os irmãos precisam ler os valentes de Davi. Eram servos diferentes mesmo, valentes, no sentido literal da palavra, para a luta, para a guerra, para a batalha, que enfrentava muitos soldados, um só vencia 600, mas Davi, quando ele foi se colocar diante do Senhor, ele falou assim: olha, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não falou os valentes, os meus valentes estão comigo. Não, ele disse: porque tu, Senhor, estás comigo. E ele falou assim: Senhor, porque a tua vara. Porque de vez em quando precisa da vara, não precisa? De vez em quando precisa da correção, né? De vez em quando acontecem as coisas com as nossas vidas, nós falamos assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Deus? Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Porque de vez em quando precisa da vara. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara para ele não era um sofrimento, não era uma tristeza, não era uma luta para ele, não, era um consolo. E as lutas, às vezes, precisam ser isso também para as nossas vidas. Nós precisamos, no nome de Jesus, sairmos fortalecidos nas nossas lutas, nas nossas provas. Nós não podemos, eu fiquei triste porque Deus está permitindo eu passar por tal luta, por tal prova. Em tudo dai graças. Você já aprendeu a agradecer a Deus por tudo? Dai graças a Deus, mesmo que você não entenda. Mas as coisas são difíceis, glória a Deus. Eu não estou suportando, não estou aguentando, glória a Deus. Dai graças ao Senhor. A enfermidade veio, dai glória a Deus. O exame que você fez lá do laboratório, que você for ansiosa, esperando ver o resultado, não foi bom, dai glória a Deus. Agradeça o Senhor, porque o mais importante era aquilo que até então aquela mulher não tinha, que era o filho.
E o filho você tem Jesus. Por isso Jesus falou assim, olha para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava doente e ele orou 3 vezes, pedindo para o Senhor o curar. Mas o Senhor falou para Paulo, minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor nos basta, porque a sua graça é melhor do que a vida. A graça nos basta, nós não precisamos de mais nada. Nos tire tudo. Tira a nossa casa, tira o nosso carro, o nosso trabalho, mas não nos tire Jesus. Porque se tirar a casa, se tirar o carro, se tirar o trabalho, e se nós continuarmos com Jesus, nós vamos conseguir de volta todas as coisas e melhor ainda se nós continuarmos com Jesus. Mas se tirar Jesus da nossa vida, nós vamos perder tudo. Porque Jesus, Ele é tudo na nossa vida. É só você ver a história de Jó. Não foi fácil. Muitas vezes você pode ter certeza, não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil, mas disse que Ele estaria conosco. Ele nunca falou que seria flores todos os dias, mas Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Nós temos o Senhor conosco todos os dias. Você pode no domingo, de vez em quando você pode na quinta, mas Ele não. Ele sempre está presente todos os dias. Ele está todos os momentos que você gritar por socorro, gritar por misericórdia, ou você fazer como o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho mendigando, e você gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, Ele vai ouvir o seu clamor. E o cego gritava, Jesus, tem misericórdia de mim, e os discípulos falavam assim, para de gritar, não incomodes o mestre. Mas ele gritava mais alto, Jesus, tem misericórdia de mim. Diga nesta manhã no nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor daquele cego e parou e curou ele. Não importa como você é, não importa a sua condição financeira, não importa o que você está passando, o importante é que Jesus, sim, esse está do seu lado. E Geazi perguntou para aquela mulher, está perguntando, o que faço por ti? O que você precisa? E ela só falou assim, olha, eu moro no meio do meu povo. Mas Geazi, nós podemos falar que parece até o Espírito Santo, né? Porque ela só respondeu, eu moro no meio do meu povo. Mas Geazi respondeu assim para Eliseu, olha, ela não tem filho. Ela não tem filho. E Eliseu mandou chamá-la e disse, olha, daqui 1 ano, você vai abraçar um filho, daqui 1 ano. Era impossível. O esposo velho, tudo o contrário. Nada a favorecia. Era absolutamente impossível, até chegar a palavra de Deus. Nada pode acontecer, nada pode ser feito. Nada pode ser resolvido, não existe vitória até chegar uma profecia, uma palavra de Deus. Quando chega uma palavra do homem de Deus, você pode crer no nome de Jesus. Você pode aceitar no nome de Jesus, sem dúvida no seu coração. Ela falou, não mintas a tua serva, mas ele falou daqui 1 ano. E quero dizer para você uma coisa nesta manhã, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Que Deus prometeu, Ele vai realizar na sua vida, Ele vai realizar no seu lar, Ele vai realizar na vida do seu filho. Você pode crer no nome de Jesus. Você não precisa ter medo, você pode tão somente confiar. E ela esperou. E no tempo determinado, ela abraçou um filho. Ela teve o seu filho. E o menino cresceu. E o menino foi para o campo com seu pai. E ele estava lá no campo com seu pai. E no versículo 19, ele diz assim para o seu pai, ai a minha cabeça.
Meus irmãos, sabe qual que é a maior luta hoje do homem? Sabe o que mais mata hoje o homem? Que mata crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas de todas as idades. Sabe o que mais mata? A cabeça, a mente. É o que mais mata no dia de hoje, é a mente. Nós começamos a criar as coisas na nossa mente. Nós colocamos aquilo na nossa mente e achamos que aquilo é verdade. E aquilo vai nos entristecendo, aquilo vai nos oprimindo, vai nos machucando. Aí você fica deprimido, oprimido. O que foi? É a mente. Você que era totalmente normal, daqui a pouco você começa a ficar dependente de um remédio. Resultado de quê? Da sua mente. Você começa a ficar nervoso, nervosa, à toa com as pessoas que não têm culpa nenhuma. Por quê? Por causa da sua mente. Você colocou na sua mente, na sua cabeça, que as coisas eram daquele jeito. E aí a derrota começa a chegar. E você não sabe o que fazer. Você não sabe o recurso, como que eu vou fazer? E você não busca ajuda. Você não procura ajuda das pessoas que você precisa. Você não vai ao profeta, ao homem de Deus. Você deixa de vir à casa do Senhor. A primeira coisa que as pessoas começam a ter a derrota na mente, sabe o que é? Ela deixa de vir à casa do Senhor. Pastor hoje está pregando, é para mim, está dando indireta para mim. Olha, a irmã está olhando para mim, eu não estou gostando da maneira que a irmã olha para mim. Os irmãos não gostam de mim na igreja. As pessoas não gostam de mim lá na igreja. Eu gosto tanto da igreja, mas parece que ninguém gosta de mim. Olha, o irmão passou perto de mim, nem me cumprimentou. E você não sabe a luta, a prova que este irmão, que essa irmã está passando. Mas o que é isto? É a mente. Ai, a minha cabeça. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não deixa sua mente te derrotar, não, no nome de Jesus. Não deixa. Você está começando a sentir os sintomas na sua mente te prejudicar? Ore. Vá para os pés do Senhor. O pai daquele menino diz assim, ó, leva ele à sua mãe. Ele deveria ter preocupado com o seu filho, mas ele disse, leva ele à sua mãe. Quando a mente começar a atingir, a machucar, a doer, traz para a igreja, para a mãe, traz para a casa do Senhor. É na igreja que nós encontramos o recurso, porque eu quero dizer para você, se você não encontrar aqui na igreja, você não vai encontrar em lugar nenhum. A mulher do fluxo de sangue, eu falei que foi 12 anos perdendo sangue, perdendo vida, e ela gastou tudo o que tinha, até que ela resolveu se encontrar com Jesus. O dia que ela encontrou com Jesus, foi tudo resolvido. E o pai falou assim, leva ele para sua mãe. Traz para a igreja. Traz aqui no culto. Qual que é o problema? Qual que é? Pode trazer. Porque o profeta vai restaurar, o profeta vai curar, o profeta vai libertar. Jesus vai solucionar o problema. E levou para a mãe. Sabe o que a mãe fez? Está na palavra. Versículo 20. E a sua mãe colocou sobre os joelhos. Sabe como que todos os nossos problemas são resolvidos? No joelho. Nós não temos outro recurso, irmãos, a não ser no joelho, a não ser na oração. Você até pode tentar diferente, pode continuar tentando diferente. Você pode continuar insistindo de maneira diferente. Mas olha, não tem outro jeito, o jeito é no joelho. Ainda que a resposta não venha imediata da maneira que você quer, mas é no joelho. A mãe foi para os joelhos, colocou o menino nos joelhos. Ao meio-dia,
a palavra diz que o menino morreu. O que é o meio-dia? É o momento que o sol está mais quente. São os momentos das maiores lutas, as maiores provas. É o momento que a gente fala assim, eu não aguento mais. O menino morreu. Ao meio-dia. Quando as provas estão maiores. Ela poderia simplesmente falar assim, eu tive meu filho cresceu, conviveu comigo, e enterrar o seu filho. Não. Ela foi atrás do homem de Deus. Porque se tem a morte, nós vamos em Jesus que tem a vida. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Está em João capítulo 11. E ela foi no homem de Deus. E o homem de Deus, ele é poderoso para solucionar todos os seus problemas. E ela foi atrás dele. E Geazi viu a mulher de longe, dizendo, olha, lá vem a sunamita. A mulher está vindo lá. Eu quero dizer para você uma coisa, que nas suas lutas, que nas suas provas, o Senhor nos vê de longe. Onde nós estamos, Ele nos vê. Como nós estamos, Ele nos vê. E Ele manda o Consolador para as nossas vidas. Ele manda o sustento para as nossas vidas. O seu marido até questionou, no versículo 23. Começou a questionar, por que você vai ao profeta hoje? Hoje não é dia. Questionou, por que você vai nele hoje? Hoje não é dia. E ela disse, não faz mal. E essa resposta que muitas vezes nós temos que dar para muitas pessoas quando perguntam, por que você vai na igreja hoje? Por que você vai no culto hoje? Quando começar a colocar dúvidas na sua vida, você vai falar, não faz mal. Mas você sair na igreja, as suas lutas, as suas provas, as suas tribulações estão grandes, as doenças estão aumentando, o seu filho está piorando, você vai falar, não faz mal. Você vai continuar com Jesus. Porque nós vamos ver aqui na palavra que o final foi um final feliz. Não existe com Jesus um final de derrota. Não existe. E Geazi encontrou com aquela mulher, no versículo 26, Eliseu falou assim, olha, corre ao encontro daquela mulher. Não mandou em passos lentos, devagar, não. Mandou dizer, corre ao encontro. Porque Deus tem pressa. O Senhor tem pressa, não é devagar, não. Deus tem pressa em solucionar o seu problema. Deus tem pressa em te dar a vitória. Deus tem pressa em mudar o norte, o rumo da sua vida, no nome de Jesus. Por isso, Eliseu disse para Geazi, corre ao encontro. Deus tem mandado nesta manhã, dizendo, olha, corre ao encontro da minha serva. Corre ao encontro do meu servo. Eu tenho pressa. Eu quero que as coisas se resolvam na vida do meu servo, na vida da minha serva. Corre ao encontro. Não é devagar, não. Não é em passos lentos, não. Nesta manhã eu tenho pressa que as coisas se resolvam. E em nome de Jesus, nesta manhã, muitas coisas vão ser resolvidas aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Corre ao encontro. Pergunta para ela, vai bem contigo? Foi a primeira pergunta, depois da perda do filho. Deus preocupa primeiro com você. A preocupação primeiro é com você, porque você precisa estar bem. Se você está bem, todas as coisas estão bem ao seu redor. É difícil, mas você precisa estar bem. Porque como nós falamos na palavra no início, tem alguém te observando, você precisa ficar bem. E com o Senhor nós sempre estamos bem. Mesmo que às vezes nós não entendemos o momento, a circunstância, não entendemos o porquê. E você não precisa entender o porquê, mas você precisa entender o para quê. Para que está acontecendo? Porque Deus tem um propósito em tudo, e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera para o bem, tudo, não só algumas coisas.
Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O que você está passando, tudo coopera para o seu bem. Você pode crer, você pode confiar no nome de Jesus. Você pode descansar no Senhor. Corre, encontra e pergunta: vai tudo bem contigo? Primeiro é você. Você que está aqui nesta manhã, você está bem? Vai bem contigo? Porque como você vai querer que fica tudo bem se você não está bem? Você precisa estar bem com o Senhor. Vai bem contigo? Você está lendo a Bíblia? Ou a Bíblia está lá na cabeceira da sua cama, empoeirando? Você tem orado? Ou você só ora quando as coisas estão tudo bem? Você tem feito um jejum? Você tem louvado o Senhor? Mas é difícil cantar quando a tribulação vem. Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, e perto da meia-noite, Paulo e Silas glorificavam o nome do Senhor, e a vitória veio. Porque cantar, quando tudo está bem, qualquer um canta. Agora eu quero ver você glorificar a Deus na sua luta, na sua prova. Eu quero você dizer glória a Deus. Aleluia. Grandioso esse nome é, na luta, na prova, na dificuldade. E eu não sei o que você está passando aqui nesta manhã, mas Deus sabe. Você pode dizer para Ele: bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu te agradeço por tudo. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. E eu creio, meu irmão, e eu creio, minha irmã, que Deus vai te fortalecer. Eu creio no nome de Jesus, que Ele vai operar na sua vida, que Ele vai trabalhar na sua mente, que Ele vai trabalhar no seu coração, que as pessoas vão observar em você, e vai ver você um homem e uma mulher de Deus. E eu creio que as pessoas vão ver você diferente. Vão olhar para você e ver que realmente, olha, este homem, esta mulher, este jovem que passa aqui, ele é um homem de Deus, é um jovem de Deus. Seja isto um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Em que as pessoas possam ver que você é realmente diferente, não são iguais aos outros. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Você não pode aceitar o seu marido afundando dia após dia, a sua esposa afundando dia após dia, achar que está tudo normal. Vai bem com teu marido? Para as esposas, vai bem com teu marido? Para os esposos, vai bem com tua mulher? E ele pergunta: vai bem com teu filho? E eu não sei quantos têm filhos aqui nesta manhã, mas vai bem com teu filho? Ah, cresceu, completou 18 anos, ele se vira com a vida dele. Não, de jeito nenhum. Nós não podemos aceitar passivamente alguém da nossa família ir para o inferno. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é uma promessa de Deus. Essa é a promessa do Senhor, e essa promessa não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Você crê, então você tem que orar ao Senhor, e acreditar que toda a sua casa, no nome de Jesus, vai ser salvo. E sabe o que aquela mulher falou? Era a maior luta, a maior prova que ela estava passando, porque o que ela mais desejava, ela não tinha, agora ela tinha, era o filho e havia perdido. Mas apesar dela achar que tinha perdido, ela foi num homem de Deus. Apesar da luta, da prova que ela estava passando, ela falou assim: vai bem. E ela teve o seu filho de volta. O menino ressuscitou, porque levou para os pés do Senhor. Levou para o homem de Deus. Ela foi buscar o socorro no lugar certo. E o socorro, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. O salmista fala assim: eleva os meus olhos para os montes, que são nossas lutas, que são nossas provas. E ele fala assim: de onde me virá o socorro? Nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas provas, nosso sofrimento, as nossas lágrimas, e tem dia que nós falamos: de onde me virá o meu socorro? Mas ele responde: o meu socorro vem do Senhor,
o meu socorro, o teu socorro, ele venha do Senhor. O Senhor, ele te guardará de todo mal. Não é de alguns não, de todo mal. O Senhor guarda a sua entrada. Quantas vezes você entrou, não aconteceu nada, porque o Senhor te guardou. Você saiu durante este ano várias vezes, percorreu quilômetros e quilômetros, e está aqui hoje, sabe por quê? Porque o Senhor guardou também a sua saída. O Senhor é quem nos guarda. Vai tudo bem. Tem alguém te observando, meu irmão. Minha irmã, tem alguém te observando. Você está sendo observado. Tem alguém olhando por você. Confie no Senhor. Deixe sua vida no altar de Deus. A sua família no altar de Deus. Cuide da sua mente. Eu sei que a sua mente está sendo baleada, está sendo atingida neste momento. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Se coloque aos pés do Senhor. Faça como a mulher. Vai para os joelhos. Vai orar. Vai buscar. Lembre que o único que pode dar solução para todos os seus problemas é o homem de Deus. É Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Antes de nós encerrarmos o culto, eu gostaria que você orasse pela sua vida neste momento. Eu gostaria que aquela pergunta que Eliseu fez para aquela mulher, o que você há de fazer por ti? Que você peça a Deus nesta manhã um sinal para a sua vida. Um sinal que venha te marcar. Que você vai ter uma experiência com o Senhor. Eu quero dizer para você, se o médico falou assim, olha, a sua situação é difícil, Deus está falando para você nesta manhã, sua situação tem jeito. Se a porta fechou, Deus vai abrir nesta manhã. Se a sua preocupação é seu filho, onde ele estiver, Deus vai colocar as mãos no nome de Jesus. Se o problema é o casamento, é o esposo, a esposa, seja lá o que for, nós vamos colocar nesta manhã no altar do Senhor. Nós vamos colocar nas mãos do homem de Deus. E tudo vai mudar no nome de Jesus. Ore pela sua vida. Peça a Deus uma experiência. Deus, olha, eu estou aqui na tua casa, eu vim aqui, eu quero sair daqui com uma bênção para a minha vida. Glorifique o nome do Senhor, agradeça a Ele. Confia nele e Ele vai te dar vitória. Nosso Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque é bom demais estar na tua presença. Te louvamos pela vida da tua igreja. Te agradecemos pelo Filho Jesus. Te louvamos pelas nossas lutas, principalmente a nossa luta na nossa mente. Meu Deus, que muitas vezes nos machuca, nos entristece. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Senhor. Teus filhos fizeram oração no coração neste momento. Alguns fizeram alguns pedidos que humanamente é impossível, Senhor. Mas para o Senhor nada é impossível. A tua palavra diz que tudo é possível que crê, e nós cremos, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas. Deus, nós cremos na tua palavra, Senhor. Por isso nós estamos aqui, nós somos dependentes do Senhor. Segura, Pai, em nossas mãos. Meu Deus, nós não queremos esperar o final do ano, o último dia do ano, Deus, para mudar a nossa vida. Mas muda a nossa vida. Muda, Deus, o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos filhos. Neste momento, Senhor, nos guarda. Cura enfermidades, ó Deus. Tira a tristeza, alguns filhos estão subindo a tua casa nesta manhã triste. Consola, Senhor. Meu Deus, aquelas lágrimas foram derramadas. Meu Deus, dê resposta às orações, ao clamor. Meu Deus, nós pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam de mão sobre nós agora, até a breve volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Um dia abençoado, no nome do Senhor Jesus. E à noite estaremos aqui para adorar o Senhor. Amém, irmãos?